Grigori pensa apresentações, como ele mesmo estava dispensando, mas eu vou apresentar, apesar dele não querer. Grigori Shapiro está na Universidade Federal de Juiz de Fora e vai falar sobre aproximações assintóticas de tempo longo para soluções de oxidação em baixa temperatura em meios porosos. Obrigado. Bom dia. Eu primeiro gostaria de agradecer pelo convite. Muito bom sempre voltar ao IMPA. E hoje eu vou apresentar esse trabalho em português. Bom, esse trabalho fez parte da minha tese de doutorado, mas por causa de vários ajustes foi enviado para o jornal agora, na coautoria do Alexei, Dan, o Aparecido e o Hans Browning. Então, quase todos os colaboradores estão aqui hoje, é metade do plateia. Então, vamos lá. Bom, no resumo eu vou dar uma pequena motivação, breve, porque com certeza todos já ouviram falar. Depois eu vou introduzir o modelo físico. Nós vamos reescrever ele na forma dimensional para poder trabalhar e implementar numericamente. Depois vamos procurar todas as ondas que estão nesse modelo, claro, concentrando na onda que mais nos interessa, que é a onda de combustão, encontrar o perfil viajante dessa onda, e mostrar algumas simulações numéricas e exemplos numéricos para os números que provêm de combustão a baixas temperaturas, ou LTO, né, oxidação a baixas temperaturas. Depois algumas referências. Bom, então a motivação desse trabalho é a combustão in situ, um dos processos de produção avançada de petróleo, o EAR. Nós injetamos oxigênio de um lado do reservatório e produzimos uma onda de combustão que faz essa decomposição em várias zonas. Então tem uma zona de combustão, uma zona, por causa desse calor da zona de combustão, nós vamos gerar calor suficiente para produzir aqui o cracking zone, que acontece as reações de pirólise, basicamente. São reações bem complicadas do ponto de vista químico, que nós não tratamos nesses trabalhos. Tem vários outros, da autoria, inclusive, do Dan e Hans, que estão aqui. Depois, aqui é produzido resíduos de carvão, ou coque, que esses que queimam aqui na zona de combustão. Bom, e antes disso acontece a evaporação da água e hidrocarbonetos leves, que são as cadeias pequenas de hidrocarbonetos que evaporam com antecedência e avançam. Bom, aqui no cinza é o reservatório inicial e nesse azul claro é onde já queimou. Bom, esse é o esquema clássico, primeiro apareceu nesse paper de 58 e claro que muitos trabalhos vieram depois. Então esse método não tem grande implementação industrial por causa de várias dificuldades que ele apresenta. Entre alguns países que aplicam ele com sucesso é a Romênia e a Índia, que têm reservatórios de relativamente baixa profundidade e podem fazer, na realidade, o contrário de que a intenção de fazer isso no Brasil, que é vários poços próximos, e aí produzir essa onda de forma mais estável. No Brasil teve experiências semelhantes e agora está tendo uma organizada pelo SEMPS, mas eu não tenho muitos detalhes sobre isso. Bom, esse é o esquema clássico, mas o que eu vou falar é o seguinte, um pouco diferente. Quando você injeta esse oxigênio, o ar que é injetado por aqui, ele pode, na realidade, nem todo ser queimado nessa zona de combustão, e ele pode passar para frente do reservatório, atingindo essa camada aqui de hidrocarbonetos leves. Nesse caso, aqui pode produzir uma outra frente de combustão, que tem completamente números diferentes, em particular tem energia de ativação bem menor, e para o nosso modelo ela descreve melhor do que a outra, mas isso eu vou entrar em detalhes depois. Então esse é a motivação. Nosso modelo então vai ser unidimensional, então nós estamos supondo um cilindro longo, fino, preenchido com meio poroso, com o carvão residual colado nele,
estamos injetando ar de um lado, produzindo essa onda de combustão que vai varrer ele de um lado a outro. Bom, então vamos para o modelo físico. Então as hipóteses principais são: esse cilindro é horizontal, ele é termicamente isolado lateralmente, né? Então só tem perdas térmicas para frente e para trás. Preenchido com gás inerte, que é o gás, não vai ser levado em conta, mas é um gás presente no reservatório, e o combustível sólido. Nós vamos considerar que só uma pequena parcela do meio poroso é ocupada pelo coque. De fato, isso é factível, porque a média de reservatório no processo de combustão in situ é em torno de 2 a 10 quilos por metro cúbico, que é muito pouco comparado à massa total da rocha no meio poroso. Bom, além disso, nós vamos supor, então, essas são hipóteses gerais. Para transporte de calor, nós vamos supor que estamos sempre em equilíbrio térmico local. Então nós não vamos considerar que o gás tem temperatura diferente do carvão, que tem temperatura diferente da rocha. Nós vamos considerar a mesma temperatura. Então aqui está a equação. Então nós temos a acumulação de calor. O calor é transportado pelo gás. Esse Cg é o calor específico do gás. Ρ é a densidade do gás total, porque tanto a reação, né, tanto o CO2, tanto o oxigênio e o ar podem transportar calor. U é a velocidade do gás. E essa vai ser a diferença de temperaturas, então, do reservatório e a nossa temperatura. Aqui o calor tem difusão, e esse vai ser o coeficiente que vai corresponder à produção de calor durante a combustão, é a reação. Bom, então as equações que vão corresponder ao balanço de gás, nós temos dois gases, nós vamos chamar ele de Y e Z. O Y é a concentração de oxigênio, nós vamos reformular tudo em termos de pressão parcial, para tratar de reações químicas, é a melhor forma. E o Z, o gás passivo, mas em vez de escrever, então, a equação, e vamos considerar também uma hipótese muito importante, que é a difusão de gás, nós vamos considerar igual para ambos gases. Bom, para que isso serve? Porque, como nós vamos supor reação química muito simples, nós estamos só supondo que existem dois gases no reservatório, um gás inerte, que é o CO2, nitrogênio já presente, o CO2 já presente, e o oxigênio, que é o gás de reação, que é o X, ou Y. Bom, nesse caso, então, a soma dos dois gases, como é pressão parcial, a soma dos dois gases tem que ser 1, e nós podemos somar as duas equações para Y, é a mesma para o Z, e produzir a equação mais simples, que é a equação equivalente, então é a equação do gás total. Ela é mais simples porque ela não tem o termo de difusão do oxigênio no gás total, mesmo porque o gás total não tem para onde difundir. Nós temos aqui, então, a acumulação do gás, o transporte, e o gás total gerado pelo consumo, né, o CO2 gerado na reação, e aqui o oxigênio consumido na reação. μ0 e μg, então, são coeficientes estequiométricos das reações químicas que estamos levando em conta. Finalmente, nós precisamos de falar um pouco de pressão. Então, para simplificar o modelo, nós estamos considerando, para não levar em conta a lei de Darcy, etc., nós estamos considerando pressão, não que é constante, mas o decréscimo de pressão ao longo do reservatório é pequeno. Então, para fatos de cálculo, nós podemos considerar a pressão constante. Reação química, como eu já disse, é a mais simples possível, é C mais O2 igual a produzir um CO2. E essa reação tem uma vantagem enorme, porque é 1 mol de O2 que é gasto, 1 mol de CO2 é produzido, então os coeficientes estequiométricos da reação é 1 em 1, o que vai simplificar muito as nossas contas. Bom, para descrever a reação, nós vamos considerar a lei da ação das massas linear, o que quer dizer que a energia produzida na reação é diretamente proporcional ao combustível presente no reservatório, que é o ρF, densidade do combustível sólido, e ao Y, que é a pressão parcial do oxigênio presente. E a lei de Arrhenius, ela diz que a reação é sempre proporcional. Tem um coeficiente aqui, chamado coeficiente pré-exponencial, e tem esse expoente que leva em conta a energia de ativação, constante dos gases e a temperatura. Bom, botando todas as equações juntas, nós podemos adimensionalizá-las. Depois eu posso mostrar como é a dimensionalização. Essa dimensão não é a mais padrão usada na engenharia, porque aqui decidimos adimensionalizar usando a velocidade da onda de combustão, para que nos cálculos numéricos
a velocidade da onda de combustão e todos os parâmetros da onda de combustão sejam na ordem de 1 e mais fáceis de visualizar. Então, essa VT vai ser, na dimensionalização, é a velocidade da onda de térmica. Aqui vai aparecer, então essa aqui virou a energia, equação dimensional de energia, temperatura, θ é temperatura dimensional. Vou no próximo slide, tem o resumo de todas as variáveis. Essa aqui é a equação total dos gases. Essa aqui é o balanço de concentração de oxigênio. Mantivemos aqui a letra Y, então a letra Y é a pressão parcial dimensional. Quer dizer, pressão parcial já é dimensional, mas reescalonando ela de 0 a 1. Rho vai ser a densidade do gás total. Sigma, velocidade do gás. P é o número de Peclet. Φ vai ser a energia essa lei de Arrhenius adimensional, que está dada aqui embaixo. Esse E fresco é a energia de ativação adimensional. Bom, essa aqui vai ser a lei dos gases ideais e o consumo a reação, né, a equação que corresponde ao consumo do combustível sólido. O combustível sólido não tem termo de nem deslocamento, nem difusão, é sólido pregado na rocha. Bom, então resumindo, temos aqui os principais variáveis. Então, θ é temperatura, Y, Rho, e variável ainda é esse Ρφ, que é o combustível sólido. Além disso, tem aquela taxa de reação, dada pela lei de Arrhenius e lei da ação das massas linear, e as variáveis de tempo e espaço. Bom, e os números, todos os grandezas dimensionais, esses valores já são valores que correspondem a LTO, ou seja, a oxidação a baixas temperaturas. Bom, condições de injeção e produção do reservatório são essas. Então, o sistema tem que ser resolvido para, no tempo inicial, temperatura é zero, que zero no nosso caso de dimensionalização vai corresponder à temperatura do reservatório, sem oxigênio, não tem oxigênio presente inicialmente, e reservatório cheio de combustível. E estamos injetando a temperatura do reservatório novamente, concentração de oxigênio e a velocidade são considerados como 1, a velocidade foi adimensionalizada de forma que fosse 1, então isso não é um milagre, e a concentração então de combustível 0, porque nós estamos injetando, não estamos injetando nenhum combustível sólido. Aqui tem que... Não, acho que tá bom. Vamos lá. Então, aqui está o resumo, na realidade, do final da palestra, que as ondas que nós vamos considerar aparecem se fizermos as contas, tem 4 ondas. Então, podemos, na realidade, esse aqui não é lei de conservação, é uma lei de balanço, é importante notar. Mas se nós desprezamos as difusões e as reações químicas, isso vira lei de conservação, e nós podemos achar as 3 ondas que compõem o modelo. Uma onda é a onda fixa, e ela de fato não existe, essa onda aqui, que é a onda de quebra de combustível, né? Nós estamos do ponto de vista de injeção até o reservatório. Tem uma onda aqui na frente, que é a concentração de oxigênio, mas aqui estamos supondo, por hipótese, consumo total de oxigênio, no oxigênio não passa mais, então ela também não existe, de fato. Então nós temos 2 ondas, essa onda aqui, que vai ser a onda de choque, é a onda de combustão, e aqui temos uma onda térmica. Então a velocidade dessa aqui vai ser λθ, a velocidade dessa vai ser v, e nós temos então o estado inicial do reservatório, que ele tem então a temperatura do reservatório, segunda variável y, né, concentração de oxigênio 0, concentração de combustível sólido 1 e a velocidade do gás, certa velocidade por enquanto desconhecida. Do outro lado da onda de combustão temos a temperatura θb, que nós vamos encontrar, oxigênio presente, o zero de concentração de combustível e velocidade do gás à direita da onda de combustão. Bom, a mesma coisa vemos para a onda térmica, concentração de oxigênio não muda, mas as temperaturas e a velocidade do gás muda. Bom, então não vou falar mais sobre onda térmica, vamos falar sobre onda de combustão. As condições de fronteira, então nós vamos procurar uma onda solução na forma de onda viajante. Nessa forma, então, eu quero que tudo dependa dessa variável xi,
que é uma variável x menos vt, v vai ser a velocidade da onda de combustão. Então, os estados à esquerda e à direita, como foi no slide anterior, são dados por isso aqui. Bom, se reescrevemos aquelas EDPs em função dessa variável, nós vamos ter essas EDOs aqui com esses termos ainda presentes. Mas, em geral, o sigma, que é a velocidade do gás, que deve estar aqui, esse sigma aqui, ele é muitas ordens maior do que as variáveis aqui apresentadas, o V, né, e o Yρ. Lembrando que Yρ estão sempre na ordem de 1. O V vai ser na ordem de 1 também. Então, nós vamos desprezar esses dois termos para simplificar as contas. Mas as contas podem ser feitas também com esses dois termos e dar o mesmo resultado. Na verdade, a correção é na ordem menor de 1,5%. Tá bom? Bom, então essas 4 EDOs, nós podemos integrá-las 2 vezes, usando essas condições a menos infinito e mais infinito, e obter as relações que correspondem às relações de Rankine-Guignon para essa onda. Então, nós vamos conseguir aqui a velocidade, a temperatura da onda depois da passagem da onda de combustão. Essa grandeza é importante porque ela pode ser verificada na literatura de engenharia. E nós temos bom, isso aqui na realidade já era dado, e a velocidade da onda de combustão é 1, mas como eu disse, isso aqui não é nenhuma surpresa, porque nós adimensionalizamos o problema já sabendo como fazer as contas. Então, de propósito, para que essa velocidade fosse 1. Bom, agora aquelas mesmas EDOs integrando apenas uma vez, nós podemos reescrever nessa forma. VT é a velocidade da onda térmica. E VT de térmica, e V é na onda de combustão. Na verdade, talvez deveria ser VC, né, para não estar perdido. Mas V, então, é combustão, VT térmica. Bom, podemos reescrever aquelas equações. A única equação que não tem nenhum termo em T, que é essa equação aqui, deixa eu voltar rapidinho. Então, essa equação aqui, olha só, se nós substituirmos o ρ aqui dentro, nós vamos ver que aqui vai aparecer apenas derivadas em tempo de temperatura, mas essa temperatura já tem aqui. Então, de fato, essa equação aqui não tem nenhuma equação com um termo derivada em tempo temporal de velocidade. Esse fato é o que traz maiores problemas para esse modelo, tanto na hora de calcular as coisas, porque as grandezas ficam muito estranhas e as contas ficam mais complicadas, tanto na parte numérica, porque isso introduz uma escala a mais no problema. Nesse problema, de fato, nós temos 3 escalas. Temos a escala da reação, a escala da difusão e a escala do transporte. São 3 escalas bem diferentes para vários números que nós numéricos nós usamos. A diferença de uma escala para outra é na ordem de 3 ordens de grandeza. Então, como tem ordem de 1 milhão de menor para maior, é bem complicado pegá-las numericamente. Então, bom, vamos lá. Então está aqui. Bom, e aí podemos escolher um parâmetro, nós vamos chamar esse parâmetro epsilon, e reescalonar todas as equações. Tanto é que apareceu aqui xi chapéu, porque isso já não é o xi normal, nós vamos reescalonar elas usando esse epsilon e o constante de Peclet. Então, usando esse epsilon, as equações viram essas aqui. Aquela do meio sumiu, porque nós substituímos nas outras. Aquela equação do gás total, né, que não tinha derivada em U. Então, essas EDOs descrevem o perfil da onda de combustão, com esse xi chapéu variando de menos infinito a infinito. Bom, como para números da LTO, esse epsilon é bem pequeno, isso nós podemos verificar, vou mostrar isso daqui a pouco. Então, o que nós podemos fazer? Podemos aplicar aqui o método de perturbação singular ou expansões assintóticas. Nós vamos considerar, então, em primeira instância, uma solução quase estacionária, que é o que considerar esse epsilon igual a 0. Nesse caso, essas duas derivadas somem, e o sistema fica simplesmente o quê? 2 equações algébricas, que podemos substituir na terceira e obter uma DO. Tá bom? No próximo passo, nós podemos escrever todas as variáveis, que é o θ, y e ρf, como séries desse epsilon, como então expansão de séries assintóticas,
substituir de volta a primeira ordem, achar a segunda, substituir a primeira, né? Substituir a primeira, achar a segunda, etc. Essa é a nossa intenção no momento. Então vamos lá. Solução quase estacionária é o que? Vamos substituir então epsilon igual a zero. As duas equações simplificam para isso aqui. Substituindo, nós obtemos a terceira EDO, vira uma EDO apenas na variável ρf. As outras sumiram, esse θ0 e θb são constantes. Então, usando a função exponencial integral, podemos resolver essa equação implicitamente em eta, né? Nós queremos, aqui ainda usei a fórmula antiga, aqui não é eta, aqui é ρf, tá? Ah, não, desculpa, tá certo, aqui é eta em função do ρf, então nós achamos solução de ρf em função de xi, mais em função dessas funções exponencial integral, onde a e b são essas constantes dadas. Alguma dúvida? Aqui não. Porque eu vou acabar antes, então vocês podem interromper a qualquer hora. A condição de contorno que você está usando nos dois lados? A condição de contorno está aqui. Essa aqui. Então nós estamos com a esquerda, a direita, que é o unburnt, né, no mais infinito, é θ igual a 0, y igual a 0, e o ρf igual a 1. E a esquerda, o y igual a 1 e o ρf igual a 0, o θb desconhecido. Mas o θb nós temos a partir daquela equação do Rankine-Guillon. Então a extinção nos dois lados é causada por falta de combustível e falta de combustível e falta de oxigênio. A gente não tem... Essa é uma das vantagens desse trabalho, que é não considerar... Então estamos considerando reações químicas a qualquer temperatura, que é um caso real. Ao contrário de vários trabalhos muito mais difundidos, que consideram que artificialmente cortam a reação a baixas temperaturas. Então, matematicamente, o nosso é melhor. Bom, então vamos continuar. Então podemos resolver analiticamente a nossa EDO e obter com isso o que nós podemos, o que nós temos com isso? Com isso nós temos o perfil de ordem zero, na aproximação quase estacionária da onda de combustão, porque nós encontramos o eta, isso aqui podemos plotar sem problemas. Usando o eta nós podemos achar o θ e o y, e eu esqueci de colocar essa equação explicitamente, mas aqui na EDO eu posso integrar essa EDO aqui para achar o u, integrar em x, porque aqui o ρ vai ser substituído pela derivada em θ, o θ pode ser substituído aqui, nós podemos integrar e achar equação analítica para u em função de θ e y. Essa equação vai aparecer daqui a pouco. Bom, então o próximo passo para verificação seria escrever as grandezas como série assintótica em epsilon e, usando a aproximação de ordem zero, encontrar a aproximação de ordem 1 e usá-la para verificação. Eu não vou mostrar as contas aqui porque elas são bem chatas. É isso, né? E essas contas estão na tese também. Bom, então primeiro nós precisamos, para tudo isso funcionar, nós precisamos que o parâmetro epsilon seja pequeno e, de fato, colocando todas as grandezas físicas, né, correspondentes à combustão a baixa temperatura, únicas duas que nós podemos, na teoria, mexer são a velocidade de injeção, que esse é o controlável humano, e a temperatura do reservatório, que tem vários reservatórios a várias profundidades. Então, suponhamos que estamos trabalhando no reservatório que nos apetece. Então, vamos plotar. Aqui está o gráfico do o epsilon. Então, região 1 é onde epsilon é maior que 0,1, região 2 é onde ele é menor que 0,1. E aqui está o gráfico de velocidade de injeção versus temperatura. Então, nós vemos que para temperaturas mais baixas e para velocidade de injeção maiores, o método vai funcionar melhor do que para temperaturas mais altas e para velocidade de injeção menores. Isso quer dizer que não adianta injetar lentamente no reservatório muito profundo e simular com esse método. Bom, então o asterisco aqui corresponde exatamente aos dados usados para LTO. Então ele está bem dentro da região 2, então pelo menos teoricamente tudo deve funcionar bem. Bom, então vamos passar para exemplo numérico. Substituir então os números e essa é a aproximação de ordem zero, ou seja, botando aquelas fórmulas, né? Essa solução semi-analítica, porque não é uma solução aproximada, né? De ordem zero.
Aqui estão plotadas θ, y e ρf, θ em linha contínua, y nessa pontilhada aqui e o ρf essa ponto traço. Bom, e para controle em teoria de perturbações singulares, em geral, na verdade não tem teoremas físicos fixos para mais de uma equação, mas para uma equação existe um teorema que diz que o resto da série assintótica ele é proporcional a essa perturbação a correção de primeira ordem. Então estamos aqui, calculamos a correção de primeira ordem, está aqui plotada e ela é menos do que na ordem de 1%, né? Da solução outra, a outra é a ordem de 1, aqui na ordem de 1%, então a princípio estamos bem também. Bom, e as dificuldades agora, claro, o objetivo vai ser simular numericamente para verificar essa solução semianalítica. E as dificuldades do método numérico, como eu disse, são, primeiro, simulação em 1D, então nós vamos usar diferenças finitas. O método precisa tornar, né, nossa solução tem essa forma por causa que existe reação química a toda temperatura, então as soluções são longas, então precisamos de longos passos de tempo, então nós vamos optar por diferenças finitas implícitos. E por causa daquela equação que não tem termo de evolução para velocidade de gás, nós não podemos usar nem o esquema Crank-Nicolson e de fato não podemos usar nenhum esquema de diferença finita central, simétrico, porque a matriz, né, do método fica singular. Então, bom, e entre as dificuldades temos então dificuldade de escala e temos várias, por causa da escala surgem várias dificuldades, como dispersão, como instabilidade para alguns números, etc. Bom, então nós vamos tentar fazer duas coisas. Nós vamos simular isso usando o método tipo splitting, que vai ser basicamente usar Crank-Nicolson nas três equações. Nós vamos separar então aquela equação que dá para integrar sozinha e calcular ela integrando numericamente, substituir o resultado nas outras três que nós usamos Crank-Nicolson para calcular, voltar à forma integral, calcular de novo a integral, calcular de novo o Crank-Nicolson. Esse vai ser o nosso splitting, misturando integração numérica e métodos de diferenças finitas. E para verificar esse esquema splitting, usamos o esquema híbrido, que vai ser a combinação de Crank-Nicolson e Box, que eu vou explicar daqui a pouco. Só que esse esquema não foi tão bom, ele precisa de passos muito pequenos, então só conseguimos verificar, não até o final, né? Até um passo intermediário, os dois métodos coincidem, depois esse começa a dar vários problemas, então coloquei aqui que esse é o melhor. Esse de fato foi o método que finalmente saiu do trabalho. Então o esquema híbrido, então a combinação, aqui está o stencil do Crank-Nicolson, aqui está o box, e o que nós vamos fazer é resolver, então, porque ele é híbrido, não é splitting, né? Porque nós vamos resolver simultaneamente todo o sistema, montando, só que a matriz vai levar em conta três equações discretizadas com Crank-Nicolson e uma equação discretizada com esquema box. Com isso, nós vamos fugir do problema de singularidade da matriz, no caso, quando vamos usar o método de Newton, né, para fazer iterativamente, porque o modelo é não linear. Bom, todo o processo de aplicação do esquema híbrido foi descrito aqui. Então aqui está o esquema, né? Quando usamos o esquema híbrido, essas três equações, usamos Crank-Nicolson, e a equação do gás total, vamos usar o esquema box. Bom, o splitting, então, vai consistir do seguinte: nós vamos pegar aquela equação do balanço do gás total e vamos substituir ela na equação de conservação de energia, que tem o mesmo termo de evolução no tempo da temperatura, integrar uma vez e chegar a essa equação aqui, que não é muito bonita, mas note que ela apenas tem derivadas em x. Então, de fato, ela pode ser muito simples integrar numericamente. Então, o nosso esquema vai ser, então, esse esquema splitting, inicializamos as variáveis θ, y e ρf para t igual a zero, usamos essa equação para calcular o u diretamente. Eu usei integração por trapézio, né, numérica. Depois aplicamos o Crank-Nicolson para calcular de novo o θ, y e ρf no passo seguinte, usando esse u. Se note que aqui o u está no mesmo tempo que o t, θ, y
e o ROF. Aqui está escondido, aqui dentro desse φ tem o ROF y, embora aqui não apareça, mas ele depende das 3 variáveis. Então, note que nós não estamos introduzindo nenhum erro no tempo, né? Nós não estamos aproximando no tempo, essa equação é exata. Então, estou integrando, né, encontrando U no mesmo tempo que as variáveis θ, y e ROF a cada tempo. Então, no próximo tempo, nós vamos encontrar θ, y, ROF, integrar uma vez e encontrar U diretamente de novo. Bom, a implementação foi de passo adaptativo, apenas para chegar mais rápido ao resultado. E repetir os passos 3, 4, 5 até que canse. Bom, aqui está então simulação numérica para tempo que corresponde a 1 milhão de segundos, que é um tempo razoável, por isso precisamos, né, lembrando que tudo tem escala de 1, velocidade tem escala de 1, então realmente precisamos de muitos passos ou passos grandes. Aqui está o perfil então da nossa onda de combustão. Aqui está começando a aparecer a onda térmica, embora não dá para ver, tem uma outra simulação melhor, mas eu não tive tempo de botar ela aqui. Bom, e aqui está a comparação, então, da simulação numérica com a aproximação quase estacionária. Bolinhas correspondem à numérica e as linhas correspondem à quase estacionária. Como vemos, elas são bem próximas. Bom, para concluir, então, desenvolvemos um método para achar ondas de combustão, para certos, apenas para LTO. E a grande vantagem que supomos que existe a reação para todas as temperaturas e não a partir de uma certa temperatura mínima. Bom, a grande diferencial de outros trabalhos é que a solução tem esse decaimento longo, esse decaimento aqui, né, que nós chamamos de rabo. Então, esse decaimento para modelos que não são de LTO, ele é muito longo. Então, realmente, como há perdas térmicas, esse modelo não se aplica bem, e outros modelos como o Alduchin e vários outros autores, né, que usam que cortam e consideram a reação apenas a altas temperaturas, talvez faça mais sentido, mas para reações tipo LTO, acreditamos que esse método é melhor porque grande parte da reação acontece a temperaturas baixas. Então essa perda, né, ganho térmico a baixa temperatura, reação a baixa temperatura é importante. Bom, resumidamente é isso. Aqui estão algumas referências, mas muito obrigado. Comentários. Dois estados, queimado e não queimado, a esquerda e a direita, no sistema de EDO associado, são pontos estacionários, né? Certo, certo. Pontos estacionários. Você calculou essas ligações? Se tinha uma outra, um estado a outra? Sim, de fato. Você citou disso aí, ou quando você fez a expansão assintótica por séries, esse problema desaparece? Porque, em geral, é problema quando você tem alto valor zero em um dos pontos críticos. Não, de fato, ou seja, você está falando o seguinte: será que existe mesmo uma órbita ligando os dois pontos do sistema dinâmico associado? Nós temos uma demonstração razoável por método dessa perturbação assintótica, né, que você pode verificar. Na verdade, formulamos como teorema uma hipótese é que essa aproximação de ordem zero tem que de fato ligar os dois estados estacionários, que dá para verificar aqui. Mas eu acho que eu vi um trabalho há um tempo atrás de uma pessoa provando isso via sistemas dinâmicos, mas eu não lembro. Acho que prova nós não fizemos, né? Eu acho que não. Mas se supor como hipótese que essa aproximação de ordem zero liga os dois, tudo bem. E aí você verifica numericamente, por fórmulas, por aquela aproximação na mão, né, de ordem zero. Esse tempo aí de 2,6 vezes 10 elevado a 6 segundos, né?
Dá 2.600.000 segundos. É tempo de quê mesmo? Tempo, na verdade foi o tempo de simulação, mas, digamos assim, quando você injeta, né, no nosso modelo é um modelo matemático, né, então você injeta até a formação da onda, até a formação do perfil da onda de combustão. Então, até ela virar essa onda estacionária, né, que a gente diz onda viajante. Esse tempo para gastar o tempo da onda estacionária. Para ela atingir, que ela vai mudando de perfil, até ela atingir o perfil estacionário, que aí ela vai até infinito. Você está falando de os testes finais foram feitos os testes finais foram feitos para oxidação a baixa temperatura. Você pode então voltar às equações originais? Adimensionais, né? Ou dimensionais. Onde é que está a lei do transporte de combustível? Aqui estamos considerando combustível sólido. Então não tem transporte de combustível. Porque existe essa pequena inconsistência. Você poderia elaborar um pouco sobre o que aconteceria se você colocasse o transporte desse combustível, em vez de ser sólido, fosse em líquido? Sim, a princípio não mudaria muita coisa, né? Aqui apareceria o termo de transporte. Só que nós temos que ver que se a gente considerar o ROF como sendo hidrocarbonetos leves, eu não tenho experiência nenhuma e não posso afirmar que nós podemos simplesmente considerar que a velocidade e a difusão sejam as mesmas. A difusão talvez sim, né? Porque a difusão dos gases é bem próxima. Mas a velocidade talvez não, porque o peso molecular do gás é completamente diferente. Talvez o Hans pode nos esclarecer. Mas a princípio mudaria isso, né? Aqui apareceriam os termos de transporte e nós teríamos que ter outra equação para compensar a velocidade do gás.